Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar a nossa live aqui no Instagram da Fritz. Vou enviar o convite. Vamos ver aqui no computador se tudo está rolando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. O professor. Olá, Boa noite, boa noite, professor. tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tudo bem? Estou te ouvindo super bem, sem eco. E o senhor? Então, Tudo sim, estou te certo? ouvindo muito bem. Então, tá bom. Pessoal, esse é o professor doutor Rafael dos Santos, com quem nós vamos conversar nessa noite. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o convite, estar aqui essa noite nesse bate-papo com a gente, compartilhando um pouco da sua experiência, da sua história, da sua sabedoria. Pode deixar suas primeiras considerações. Muito obrigado, Luanda. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim participar dessa live, conversar com você e poder falar um pouquinho, né, da minha experiência. E eu confesso que, após o seu convite, né, isso me ajudou muito a pensar no passado, pensar em várias coisas que eu fiz, assim, né? Foi muito interessante a experiência. E é um prazer enorme estar aqui. E vamos lá, vamos conversar. Vamos começar. Eu queria começar perguntando, como que foi o seu início na música? O piano foi o seu primeiro instrumento? Alguém na sua família já tocava piano? Alguém da família era musicista ou músico? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Bom, o piano sempre foi meu único instrumento, por assim dizer, né? Eu comecei a estudar piano com 8 anos de idade. Meus pais não eram músicos. Minha mãe era professora, meu pai ele era do interior, ele tinha um sítio, o pai dele tinha um sítio, né? Ele trabalhava no sítio. Mas tanto meu pai quanto a minha mãe gostavam muito de música. A minha mãe era filha de italianos e gostava muito de ópera. Ela cantava muito aquelas canções napolitanas que ela aprendeu com meu avô. Meu avô era napolitano. Então ela aprendeu, né? Torna Sorriento, todas aquelas canções, né? E ela cantava muito já desde que eu era bem criança, né? E era uma espécie de hábito na família, assim, eu imagino que seja na maioria das famílias europeias, né? De complementar a educação dos filhos com o aprendizado de algum instrumento. Mas eu me lembro que a minha mãe, antes dela me colocar para estudar piano com um professor particular, ela já me falava sobre eu estudar piano. Eu gostava muito da ideia. Eu sempre gostei muito de tocar piano, sempre gostei de estudar música. Antes de, eu me lembro disso até, antes de começar a tocar piano, eu já sentia essa vontade de fazer. Tanto que eu me lembro até hoje da minha primeira aula de piano. Me Ó, lembro, o meu professor começou a me dar aula de teoria com um caderninho de pautado, né? Aquela coisa, né? O pentagrama tem 5 linhas e 4 espaços, onde escrevemos a música, tem todos aqueles coisinhos, né? E eu escrevi, aprendi a escrever a clave, mas eu me lembro exatamente o dia que ele abriu o piano, né? Na minha aula, ele disse assim: bom, agora vamos começar a tocar. Eu fiquei tão feliz, eu nunca mais esqueci. Eu tinha 8 anos de idade e eu me lembro até olha hoje desse só. momento, o local, até o cheiro do espaço, eu me lembro disso, me marcou muito. Enfim, foi aí, foi aos 8 anos de idade, né? E tem muita coisa para contar, então eu vou passar meio rapidamente por isso, né? Então aí eu fiz alguns anos de estudo de piano particular, depois entrei no conservatório, né? Isso aconteceu ali na Vila Alpina, ali bem na divisa de São Paulo com o ABC, divisa de São Paulo com São Caetano do Sul. Então eu entrei no conservatório de São Caetano do Sul e estudei mais alguns anos lá. Mas acho que o momento que realmente foi um impacto para mim e que assim contribuiu para que eu resolvesse fazer música como profissional e seguir a carreira de músico foi entrar numa escola que existe até hoje, que chama Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Até hoje ela está lá, né? E eu entrei lá, eu já estava
aí do colegial, já estava terminando o colegial, né? E já estava pensando assim, o que eu ia fazer, se eu ia ser engenheiro, se ia ser alguma coisa assim. E a fundação ela assim contribuiu para que eu desistisse dessas ideias e realmente resolvesse ser músico. Foi muito legal. A Fundação das Artes, ela começou em 1969 e eu sou da primeira turma. E Uau! foi para mim assim bem interessante porque era muito diferente, era uma escola experimental, não tinha nada a ver com o conservatório, né? Então, por exemplo, eu comecei a ter disciplinas como rítmica, percepção, que eram disciplinas que não havia no conservatório, né? Música de câmara, eu também não tinha essa chance. No conservatório eu tocava só piano, estudava piano. Eu vi um violino uma vez, em todos os 3 anos que eu estudei no conservatório, eu consegui ver um violino, achei um instrumento assim exótico, completamente diferente, né? Foi uma vez só. Mas na Fundação das Artes tinha uma orquestra de cordas, né? Tinha várias atividades, né? Então, para mim, aquilo abriu um mundo muito diferente para mim. E na minha turma, Nessa época, só, sim, desculpa te cortar, o repertório que você executava no piano, ele era majoritariamente erudito, vamos chamar era assim, erudito, ou era não? música erudita, totalmente, né? Eu estava tocando as Totalmente. invenções de Bach, eu estava tocando, deixa eu lembrar aqui, uma sonata de Mozart, que eu me lembro que eu fazia. Tinha, acho que Beethoven também, tinha uma sonata de Beethoven, que eu gostava de fazer. Fora aquelas músicas que eu gostava de tocar, né? Porque eu sempre tive o hábito de tocar de ouvido em casa. Eu tirava música de ouvido. Eu sou da geração Beatles, né? Eu gostava muito dos Beatles. Eu comecei assim, Que iê, iê, legal! iê, Beatles. Então eu comecei a tirar as músicas dos Beatles de ouvido, né? E era proibido no conservatório, veja só. Então não era escondido, né? Eu não escondia, não, mas não era uma coisa que se encorajava no conservatório. Mas eu tirava música dos Beatles e tinha muitos colegas e até professores que pediam para mim, escuta, toca Yesterday, como é que você faz aquele acorde? Como é que você faz não sei o quê? Quando fizeram isso, eu falei, tá bom, então eu estou em casa, estou tranquilo, né? E aí, quando eu cheguei na Fundação das Artes, esse tipo de atividade era encorajado. Era o contrário do que eu vi no conservatório. Isso me deixou, né? Eu tinha 16 anos, então eu fiquei deslumbrado. Falei, oba, é aqui mesmo, né? E daí, na fundação, eu tinha só um grupo, uma turma, que era o primeiro ano, né? E aí tinha o Zé Gramani. Zé Gramani foi meu colega nesse momento. O Zé era mais velho que eu, 10 anos mais velho que eu, né? Mas ele tocava numa orquestra de cordas e ele participava também das aulas como aluno, porque tinha muitas aulas de apreciação, coisa assim, né? E ele fazia parte, né? E o Zé era uma pessoa muito dinâmica, né? Muito assim, tudo para ele era música, né? E ele curtia aquilo muito, que era muito contagiante para eu e todos os meus colegas, né? Então isso era muito legal. Então foi uma convivência bem bacana. E então esse foi o primeiro impacto, né? E daí eu tive um professor que depois ele se chamava Joaquim Tomás Jaime e ele depois ele se tornou regente da Orquestra Sinfônica de Goiás, em Goiânia. Mas ele Que foi meu legal. professor de piano. E ali foi a primeira vez que eu tive contato com essa ideia de técnica, por exemplo, né? de mostrar como que era a Isso técnica. Ele com tocava música quantos popular também. anos? Como? Isso com quantos anos, esse primeiro contato com Então, eu tinha técnica? 16 anos nessa época. E eu fiquei acho que 2 anos com ele, né? E nesse meio tempo, veja só, muita coisa aconteceu, eu vou ficar horas contando para você, né? Mas nesse meio tempo, nós fomos para o Festival de Inverno de Ouro Preto, em 1970, e eu fiz alguns cursos com o Kel Reuter, por exemplo, com o Iberê Gomes Grosso, né? Que era um violoncelista que tocava com o Radamés, que era, acho que sobrinho neto do Carlos Gomes, né? Era um músico importante, né? Eu não tinha a mínima ideia. Eu fui lá e, e fiz esse curso depois. Anos depois, eu falei, nossa, eu tive aula com o Iberê, que coisa incrível, né? Então, muitas coisas aconteceram nesse período, né? Aí o Tomás foi embora, né? E entrou um outro pianista que também me marcou muito, que é o Pietro Maranca, também já falecido.
que foi professor da Unesp, né? E o Pietro tinha acabado de voltar da Itália, onde ele tinha estudado com um pianista muito bom chamado Arturo Benedetti Michelangeli. Um pianista que tem, né, assim, tem uma história muito importante assim, no meio artístico, né, muito conhecido entre os pianistas, né? E o Pietro foi que me colocou assim na linha, vamos dizer assim, né? Eu não estudava muito, eu tirava de ouvido, aí tinha preguiça. Isso aqui eu quero tocar, aquilo não. Se pegava uma sonata gostava da primeira parte, eu ficava repetindo a primeira parte, não tocava a segunda, né? Estava livre, né? E o Pedro colocou um pouquinho de ordem na casa para mim. E ele tinha estudado com Joseph Klias, que foi também um professor muito importante em São Paulo, né? Com a Madalena Talhaferro. Então, ele passou para mim essa disciplina da técnica e tudo mais. Daí sai o Pietro, vai embora de novo. Ele conseguiu uma bolsa para ir para a Inglaterra. Eu fui passando de professor em professor, né? Aí entra Hamilton Godoy. Entrou Hamilton Godoy, né? Hamilton Godoy tinha acabado, 1 ou 2 anos antes de ele entrar lá, ele tinha tocado com a Elis no Olimpiada de Paris. Ele era do Bossa Jazz Trio. Né? E daí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu estava um dia numa sala com ele, né? E o Zé Gramani mostrou o o trio do Dave Brubeck, o quarteto do Dave Brubeck, desculpa, tocando, acho que era aquele mais famoso dele, Blue Rondo La Turk, né? E eu estava acostumado a ter de ouvido. Ele tocou aquilo, e eu estava ouvindo aquela música e não conseguia entender nada. Eu falei, mas não é possível, eu tiro música de ouvido, um monte de coisa, não estou entendendo nada do que está acontecendo. E o Amilson falando, Fá com sétima, Si bemol com sétima. Isso que eu falei, não, eu tenho que aprender esse negócio aí, né? E ele era meu professor de música erudita, né? E daí eu pedi para ele, para me ensinar também essa parte do jazz, né? A primeira vez que eu vi jazz, assim, eu fiquei fascinado, né? Aí eu parti para ser segundo, vamos dizer assim, impacto para mim. A segunda coisa que eu gostei de fazer. Eu nunca deixei de gostar de música erudita, né? Esse foi o primeiro. O segundo foi esse, né? O terceiro foi que, quando eu entrei na escola, 2 anos depois eu estava dando aula. Eu descobri que eu adorava dar aula também. Entender, né, o que os alunos faziam, procurar aprender com eles, né? Não ensinar alguma coisa, né? Eu não tinha nada para ensinar. Tinha que aprender junto, né? Foi muito legal também. Nesse período, eu também fiquei conhecendo o método PACE, que é o método de ensino de piano em grupo, né? Daí eu fui parar nos Estados Unidos, fui fazer um curso com o Robert Pace em Nova York. Eu tinha 22 anos na época. Fui para Nova York sozinho, caí lá de paraquedas em Nova York e fui fazer o curso dele na Universidade de Colômbia. Olha só que interessante, né? E aí eu montei um grupo de crianças na Fundação das Artes para dar aula. Foi uma experiência muito legal, né? Eu não dei continuidade a isso, né? Não me aprofundei, mas foi uma experiência muito, muito boa. E acabei publicando algumas coisas, compus alguns arranjos, fiz algumas coisas para o método Pace e consegui publicar nos Estados Unidos esse material. Olha que legal! Você vê que período rico, né? Para mim foi um período muito, muito importante. Na Fundação das Artes, o curso que o senhor fez era considerado uma graduação? Era um curso técnico? Não, inclusive era um curso livre. Na época era um curso livre. Hoje em dia, sim. Hoje o livre ele é reconhecido pelo MEC, né? E é reconhecido assim como um curso técnico. Eu não sei detalhes, porque há muitos anos que eu não volto para lá, né? Mas naquela época era livre, totalmente livre. Então foi assim, né? Bom, para resumir, eu vou contando, tá? Assim que tem Eu muita vou história. te fazendo as perguntas Aí, quando você quiser, você baseadas me aí na sua interrompe. O que aconteceu? Nesse período, durante esse período, eu comecei a tocar também jazz na noite em São Paulo. Eu tocava numa casa chamada Opus 2004, né? Comecei a tocar porque a banda do Nelson Aires tocava lá toda segunda-feira e eu ia sempre assistir. Foi quando o Nelson voltou da Berkeley
e montou uma big band, né? E eu ia toda segunda-feira lá, era na Rua da Consolação, número 2004, chamava Opus 2004, certo? E muita gente dava canja lá, Hermeto Pascoal, todos os músicos que hoje estão, até hoje estão atuantes, iam lá, né? E eu ia assistir. Daí o Nelson saiu de lá e foi para o Teatro Augusta. E ficou vago aquele horário, segunda-feira. E daí eu tinha um grupo, na época, e daí a gente foi contratado para tocar lá. Então comecei a tocar lá. Foi meu primeiro trabalho, tocando jazz, improvisando na noite. Então foi uma experiência também, né? Qual que era a formação, professor, desse grupo? Era piano, contrabaixo, bateria e 2 flautas. Os 2 flautistas eram o Flávio Florenci e o Maurício Florenci. Ah, que legal! O baterista, acho que durante um tempo foi, no começo do grupo, foi o Zé Gramani. O Zé Gramani tocava bateria no meu grupo. Depois ele saiu e o que eu vou lembrar? Acho que era o Silvério, era um músico de São Paulo que eu nunca mais vi, né? Teve outro músico, quer ver? Quem que era, gente? Um que depois se tornou bem conhecido na noite paulistana. Não vou lembrar agora, mas daqui a pouco eu lembro, eu falo para você, né? E o guitarrista era o Cândido Serra, que depois formou o Grupo Dalma, foi um dos criadores do Grupo Dalma, junto com o Ulisses, com o pessoal, né? O pessoal do clã, né? Então, tem muita história. Ou seja, eu me envolvi num monte de coisas ligadas à música erudita e à música popular, sempre paralelos, né? Daí o Pietro voltou da Europa e aí ele voltou já com uma técnica diferente. Eu tinha estudado com 2 professores na Inglaterra, né? E mudado totalmente a técnica dele. E aí ele trouxe esse professor chamado Peter Feuchtwanger, que era alemão, mas morava em Londres, para dar uma série de masterclasses, né? Falando sobre a técnica dele de música de câmara. E daí eu e a Shinobu, que era minha namorada na época, a gente fez esse curso. A gente chegou a tocar no MASP, dentro desse curso. Tem uma foto na revista Veja, de 1977 ou 76, mais ou menos. Eu tenho guardado essa foto, essa matéria na revista Veja, a gente no palco do MASP tocando no recital. Que um trio. Olha, que É legal! bem interessante. E aí eu resolvi estudar com o Peter na Inglaterra. Então, nós nos casamos e fomos para a Inglaterra. Nós dois. Fiquei lá de 77 a 81, estudando com o Peter, né, fazendo esse trabalho técnico com ele. E daí, quando acabou esse período, eu voltei para o Brasil já direto para a Unicamp. Foi em 1981. Uau! É. Nesse período, no Brasil, havia pouquíssimos cursos de pós-graduação, ou mesmo graduação em música, né? Eles começaram um pouco depois. Então, eu não tinha... Quando eu voltei para o Brasil e comecei a dar aula na Unicamp, eu não tinha nem a graduação. Eu fui contratado no nível de doutor, mas não tinha nem o bacharelado. Olha! É. Foi um período de transição, né? Assim, bem, né? Daí, imediatamente, quando eu cheguei, alguns anos depois, a Unicamp começou a regularizar essas coisas, né? E aí, encorajar os professores a buscar titulação, buscar formalizar, né? Daí eu fiz o bacharelado enquanto dava aula na Unicamp, né? Era uma coisa que era permitida, né? E eu fiz vestibular, né, no Mozarteum de São Paulo, passei, e daí fiz algumas disciplinas, outras eu consegui eliminar por causa da experiência, do conhecimento e tal, e outras eu fiz, né, cumpri, e aí eu consegui o bacharelado. Quando foi em 1989, foi criado o curso de música popular da Unicamp, né? Eu fiz parte de um grupo de professores, de uma equipe, né, nomeada pelo maestro Vinícius Juarez, que era, então, o chefe de departamento na época, para
idealizar esse curso de música popular, né? E a figura principal era o Walter Krausch, que era o sociólogo, né? Que fazia parte do corpo docente naquela época. Ele foi substituído pelo Zan depois, pelo José Roberto Zan, certo? E daí a gente criou um grupo de estudos de música popular. Isso começou, acho que em 87, 88. E em 89 começou a primeira turma, né? Foi. Aí o Walter morreu em 89 e daí entrou o Zan no lugar, né? Foi assim que começou. E é por aí que começa a minha carreira acadêmica. Ela começou mais tarde, né? Nesse período todo, meu trabalho, meu estudo, né, foi muito mais especializado nessa questão de tocar. Tocar bastante, tocar música popular, tocar música erudita. Eu tinha a pretensão de ser um concertista, então eu fui para a Inglaterra pensando nisso, né? Mas, Olha só! O que te assim, fez mudar de rumo? várias coisas, né? Eu acho que o meu envolvimento com a música popular era tão forte quanto com a música erudita, né? E eu pesei na balança, pensei, eu acho que eu não vou ter pique de fazer uma carreira só como concertista, né? Eu me dedicar só a fazer música, né? O repertório tradicional de música, construir uma carreira, né? Além do que também, quando eu fui para a Inglaterra, eu tinha 23, 24 anos, por aí, né? E as pessoas que da minha idade já tocavam, já tinham um repertório muito maior que o meu, já tinham muito mais, assim, uma formação mais sólida que a minha, né? Então, caiu uma ficha, eu pensei, não dá, né? Não vai dar para mim fazer carreira com isso, né? Além do que, a formação, a minha formação no Brasil, assim, eu estava bastante cercada de alguns sonhos, né? A gente sonha em ser um pianista e tal, né? Mas não é só sonhar, né? Tem a parte prática, né? Também, né? Como você vai gerir sua carreira, os contatos e tudo mais. Aí eu não tinha a mínima noção disso daí. Então, não ia dar certo mesmo, dessa forma, né? Na Mas, Europa, eles têm uma visão, pelo que eu já conversei e ouvi muitos pianistas falando, eles têm uma visão um pouco diferente, né? Toda essa questão de ser um pianista concertista envolve muitas outras coisas além do tocar, né? Não é só o tocar bem, ter um grande repertório. Tem muitas outras nuances aí que a gente precisa inicialmente não dominar, mas ter um conhecimento para conseguir fazer com que a carreira aconteça. Não é simplesmente chegar, tocar, brilhar no piano, né? Tem essas outras nuances, como o senhor tem. estava colocando. E a gente, às vezes, aqui no Brasil não tem conhecimento disso, né? A gente fica meio que, é só tocar bem que resolve, ou é só começar tocando piano com 3, 4 anos que você vira concertista, né? Que tem um Assim, pouco desse mito é, ainda não passe de mágica, rondando né? por aí. É, Sim, que vai não é. acontecer, que só dá para aprender a tocar piano, né, bem novinho, assim, com essa idade. E é interessante o senhor colocar tudo isso. E acho importante o que o senhor comentou, né, que a sua carreira acadêmica começou um pouco depois. É, eu fui aluna, né, sua durante a graduação e eu sempre vi o senhor valorizando demais todo o lado do estudo não só técnico, mas também teórico, de conhecimento histórico, de conhecimento harmônico, e quão isso é importante, né? E acho interessante que a sua vivência começou muito prática, depois você teve isso e você segue valorizando as duas coisas, né? Não é um em detrimento do outro. As duas Isso. coisas têm que caminhar em conjunto que você tem deficiente agora, assim, eu tenho uma deficiência harmônica, não entendo muito bem de harmonia, mas toco super bem. É buscar esse conhecimento para complementar, né? Para as duas coisas se unirem aí e irem fluindo. Conhecimento que agrega no próprio conhecimento.
sim, é uma ideia romântica, né? Uma ideia que vem do romantismo, aquele sonho, né? De você ser um virtuose, né? E existe esse tipo de relação com a arte existe até hoje, né? Eu li recentemente, eu tenho esse livro aqui, um livro que se chama O Comércio do Marfim, The Ivory Trade, que fala sobre o concurso de piano, de como, né, esses concursos de piano, né, ele é bem crítico, é claro que não é totalmente negativo, não é uma crítica assim destruindo essa ideia, né? Mas como existem essas nuances nos concursos de piano, né? Daquelas pessoas que adotam, sei lá, um rapaz, uma garota que toca bem, mas vira um queridinho de um grupo de pessoas, né? E eles promovem essa pessoa e tudo mais, né? E que isso pode causar muito mal para a pessoa, porque ela pode ter alguns estudantes, por exemplo, que ganham esses concursos, né? E eles ganham um ano de turnê pelo mundo inteiro, tocando aquele repertório. Nesse um ano de turnê, ele não faz outra coisa a não ser tocar esse repertório. Quando termina, não sobra nada. Tem que estudar tudo de novo. Tem que aprender um novo repertório. Acaba perdendo, né, o pique, vamos dizer assim, né, que é uma coisa assim perigosa, que as pessoas têm que prestar atenção. Né? Então, E existem o senhor muitas nuances. colocando isso, me lembrei de algumas pianistas com quem tive contato. Hoje em dia, não mais pianistas atuantes como pianistas, como performers. Algumas viraram professoras, outras viraram produtoras. Exatamente por isso, elas eram muito novas, foram inseridas nesse ambiente de concurso de piano, ganharam, ganharam a turnê. Às vezes não tem uma maturidade suficiente, não tem um preparo psicológico suficiente para suportar aquilo, e às vezes adoece, não consegue cumprir, né, e acaba se desencantando com tudo aquilo. Em outros casos, como esse que o senhor colocou, fica-se, né, naquele repertório, e aí depois acaba, você não conseguiu estudar uma coisa nova, você não conseguiu agregar, você é excelente naquele repertório, mas não dá, né? As coisas precisam ser renovadas. Isso. Então, acho importante colocar isso, né? Essa Sim. ideia. E hoje em dia eu vejo muito o Oriente, né? Assim, principalmente a China, difundindo muito as crianças virtuosas, as crianças tocando peças assim que você fala, meu Deus, é lindo de ver a criança tocando, né? Pela habilidade dela, mas muitas vezes ela não tem preparo de vida para entender o que aquela peça é na verdade também. Precisa ter muito equilíbrio, né? Os pais geralmente estão às vezes são pais músicos, né? E é como jogador de futebol, né? É uma possibilidade de ascensão social, né? E os pais contribuem no sentido de criar um ambiente para a criança de estudo assim, né, rigoroso o dia inteiro. A criança não tem infância, né? Não, E se não houver equilíbrio, né, cria problemas sérios, na caso de suicídio, né, caso de depressão séria e tudo mais. Né? É, essa relação com o mercado. Né? Isso é uma coisa assim, que você tem que... Por isso que quando eu ouço músicos muito bons, dá para perceber se a carreira dele... aqueles músicos que tocam muito bem, são muito bons, eles são felizes. Você olha a expressão deles, eles têm aquela expressão de felicidade. Entendeu? Existe esse equilíbrio, né? Não é aquela coisa imposta. A pessoa diz assim, eu detesto tocar piano. Eu toco piano porque eu tenho que tocar, é a única coisa que eu sei fazer. Né? Já ouvi gente falar isso. Né? Ou pessoas que falam assim, eu detesto dar aula, mas se eu não desse aula de piano, eu não ia conseguir sobreviver, porque ninguém entende pianista. Então, existe muito esse tipo de postura, né, que é muito, assim, muito ruim, né? Muito negativa. E revela esse tipo de relação que eu acho que é muito prejudicial. sim, eu Né? vejo até como prejudicial no caso de, às vezes, sendo um professor também, né? De passar um pouco dessas ideias no jeito de falar, no jeito de lidar ali durante a aula, de passar um pouco desse discurso
Não literalmente, mas acaba que aos poucos vai fazendo os estudantes pensarem meio que dessa forma também, né? É, Então você acaba, ao invés de criar um movimento a favor, você começa a criar um movimento contrário. vai reproduzindo, né, um tipo de relação assim tóxica. Hoje em dia a palavra tóxica está na moda, né? É, a palavra tóxica está na moda. Mas é isso mesmo. Exatamente. É, Olha, muito que interessante. É interessante. muito, acho muito importante a gente comentar esse tipo de coisa, né? De trocar ideias com relação a isso. O que que o piano tem de especial, assim? Então, piano é muito especial para Então, mim, né? Porque é um instrumento assim muito versátil, eu acho, né? Além de, além de ser assim o meu amigo de infância, né? Eu tenho sempre, é incrível como a gente começa quando a gente estuda um instrumento desde criança, né? Você tem uma relação afetiva com o instrumento. Você chega, você coloca a mão nele e você fala, nossa, é meu amigo, olha que coisa, né? Isso a gente não perde nunca, né? Isso é bem interessante. Mas para mim, ele, como é que eu posso explicar isso para você? Tecnicamente falando, se falar técnico, vai ser bem neutro tecnicamente. É um instrumento redutor, né? Você consegue reduzir nele é, as funções, por exemplo, de uma orquestra, os instrumentos de uma orquestra. Você tem acompanhamento, você tem melodia, né? Tudo ali junto. Né? Você pode acompanhar alguém, ele serve para você de apoio para você estudar harmonia. Né? Ele, como tem essa coisa do teclado que é visual, ajuda muito você em percepção, memorização, né? Então, eu quando memorizo você alguma coisa, seria eu a vejo um favor teclado. de. Desculpa te cortar, mas você seria a favor de quem, quem não toca um instrumento harmônico, por exemplo, dentro até do ambiente acadêmico? Você não, né, é um cantor, é um flautista, é um compositor que não toca um instrumento harmônico. O senhor acha que seria importante essa pessoa entender, pelo menos assim, o básico do piano? Eu acho que sim. Eu acho que é super importante. Não precisa ser um pianista, não precisa tocar repertório assim grande, a não ser que goste, né? Mas mesmo que seja com o dedo só, entender como funciona, né? Você vai precisar de 3 dedos, né, para tocar tríades, por exemplo. Não precisa usar o dedilhado sofisticado de um pianista, mas conseguir enxergar e montar alguma coisa de harmonia que seja simples, abre o mundo para qualquer instrumentista, né? E facilita a memorização. Eu penso nisso, eu acredito nisso e recomendo isso para os meus colegas que não tocam, né, piano, que tocam outro instrumento. Né? Uhum. Eu acho que é fundamental. Assim como eu recomendo para quem estuda música popular, estudar percussão. São ritmos, né? E o piano é um instrumento de percussão também. Então, a gente, é, a gente consegue, como é um instrumento redutor, né? Você traz para ele toda essa experiência que você tem com os outros instrumentos, você traz para lá. E ajuda na imaginação, né? Se eu não preciso tocar flauta, mas se eu ouço uma flauta e eu consigo imaginar o som de uma flauta, isso abre para mim um caminho quando eu vou tocar piano. Entendeu? Eu estou pensando numa orquestração. E isso muda um pouquinho a sonoridade, né, do que eu quero tocar. Né? Muda a minha interpretação. Então, sim, eu acho que o piano tem essa especial. Além do que, o piano acústico, né? O piano acústico ele vibra. Né? Então, quando a gente aprende a tocar ele com carinho, ele traz essa vibração de volta para você. Né? É uma coisa física, não é só esotérica, é física. Né? Uhum. Você O faz o senhor instrumento sente vibrar, ele diferença, vibra. então? Como? Desculpa, pode concluir. Pode falar. O senhor sente diferença, então, entre tocar num instrumento acústico e tocar num piano digital, por melhor que seja esse piano digital? Sim, sim. Sim. O piano digital ele é importante também. Ele tem seu papel num outro tipo de música. Né? Ele, mas é um outro instrumento. Para mim, é um outro instrumento, não é o piano acústico. Ele é um instrumento de teclado, como é o cravo. Né? Uhum. Tem Como seria certas. o órgão?
certos ritmos populares que funcionam muito melhor no piano digital do que no piano acústico. Tem jeito, né? Agora, para tocar o repertório do século XIX, da música do romantismo, num piano digital, você perde muita coisa, porque você perde justamente essa ressonância que você tem, né? Quando você toca um baixo, por exemplo, vai tocar Debussy, você toca uma quinta no baixo, existe toda a série harmônica que ressoa nas cordas do instrumento, né? O piano digital não tem isso. Ele pode até simular, né? Mas ele não chega perto. E o pedal também, o uso do pedal é limitado, né? Nesse sentido. Então, eu, sempre que possível, né? Eu prefiro o piano acústico, né? Quando não dá, a gente usa o piano digital, mas há sempre aquela sensação de que se perdeu alguma coisa, para mim. Eu não Eu acho sei. interessante a gente comentar isso, porque eu até já ouvi falar, ai, é frescura de pianista falar que tem diferença de um piano para o outro, piano com cauda e piano de armário, imagina, não tem diferença. É, Isso é pianista fresco que não entende. E acho importante a gente colocar isso, né? Essa questão da vibração do som. Piano acústico, a gente tem a madeira ali vibrando, ressoando, né? A série harmônica, a corda, enfim, tem um combo todo, né? No digital a gente não tem esses, não é aparatos, né? Mas não tem esse sistema, é diferente o sistema. Então o som chega de uma maneira diferente. mesmo a sensibilidade das teclas, né? Do martelo batendo, é diferente. Você pode ser similar, né? Tem instrumentos que são muito bons e simulam isso assim, próximo, né? Mas sempre próximo, nunca chega lá. Né? Você aperta uma tecla, você faz vibrar, faz o martelo tocar a corda, né? Você sente aquilo, você sente aquela ação, né? E você sente no dedo isso daí. Então você tem é a mesma coisa que tocar alguma superfície com a mão, né? Você tem o tato, ou tocar com uma luva grossa. Você chega lá e encosta ali, mas você não sente nada. Você está imaginando o que você está sentindo, mas você perde, né, a sensação. Então, para mim, é esse tipo de sensação que eu tenho, Sim, dessa o forma. senhor falando, eu me lembrei que quando eu fiz essa transição do digital para o acústico, tem até o jeito que a mão é devolvida, né? A força que você empurra no acústico, a sua mão volta. Então, minha mão quicava muito por Assim, causa da força exagerada que eu usava, né? Comparando com o digital. Então, eu acho legal a gente comentar mesmo dessas diferenças, dessas nuances, inclusive às vezes até o teclado, né? Tem diferença pelo material. No piano digital, como é muito plástico, é, dependendo do que você está tocando, a mão escorrega absurdamente. é bem diferente, né, a sensação. Você tem que, além do que, o que eu sinto no piano digital, quando você vai para, você tem que tocar dentro do teclado, como ele é por molas, né, ele é muito pesado. Aí você perde. Se você vai fazer ritmo, você quer tocar um acorde, fica muito pesado. Não funciona. No piano acústico, você tem um equilíbrio maior, né? Você pode tocar entre as teclas, né, pretas e tocar ali, e ainda assim você consegue apoio e equilíbrio da sua mão, né? O digital é difícil, ele joga a sua mão para cima. É uma mola, né? Então, isso daí interfere muito na E maneira de as tocar. dinâmicas também, né? Como o senhor já comentou. É, A diferença, assim, eu percebo que no digital parece ser muito mais difícil, principalmente para aluno que está começando a fazer dinâmica, né? De variação de um piano, um mezzo forte, um forte. Parece que não vem a resposta. Existe, claro, um pouco da sensibilidade, mas quando você vai para o piano acústico, parece que isso grita muito mais. Essa resposta de diferença de dinâmica vem mais. é, eu concordo. É por aí mesmo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco se existe, na sua percepção, diferença entre estudar um repertório erudito
e um repertório popular? Ou quais as diferenças, quais as semelhanças no estudo desses repertórios? Tá. Isso é uma das qualidades do piano, né? Tem um repertório de centenas de anos, né? Que inclui a música erudita e a música popular e tudo mais, né? Então, eu penso o seguinte, há certas coisas que a gente usa quando toca música popular que já foram resolvidas há centenas de anos, né? Coisas de dedilhado, né? Forma de acorde, de encadeamento. Então, eu acho que esses pontos são os mesmos. É um instrumento de teclado que você resolve, né? Os princípios são os mesmos. Assim como o princípio de emissão de som, né? que, é, que é como você aciona a tecla com o dedo, pulso relaxado, né? Peso do braço controlado, naturalmente, mobilidade do instrumento, né? Todas aquelas técnicas que são aplicadas para tocar qualquer tipo de repertório está presente, né? Para tocar música erudita, música popular, né? Agora, a diferença começa em termos estéticos, né? O tipo de som que você quer tirar. Então, se você sabe tirar som do instrumento, então você vai buscar aquele som que é mais apropriado dentro do estilo que você toca, né? Então, você vai tocar o que é mais percussivo, que é rítmico, sei lá, se você vai tocar, vamos dizer, um samba, vai, um samba. Ele tem um tipo de acentuação que você vai precisar usar a sua técnica para fazer essa situação aparecer, né? Tem uma relação com o pulso diferente de uma sonata de Mozart. Se você está tocando semicolcheias como uma sonata de Mozart, mas a relação com o pulso é diferente, a acentuação é diferente. Então você vai ter que adaptar a sua técnica, né? E aí você está no outro nível de técnica para realizar esse estilo. Então aí as diferenças começam, né? Por isso que eu acho o seguinte, tem muita gente que procura, por exemplo, um curso de piano erudito. Muitos músicos populares falam, não, eu vou estudar piano erudito porque a minha técnica está muito ruim. Opa, espera aí. O que é a técnica? Né? A técnica é um meio para você conseguir tocar aquilo que você pretende tocar, né? Por exemplo, eu ouvia o Thelonious Monk tocando, eu via o Thelonious Monk tocando, e falava, nossa, mas esse cara é muito ruim. Ele esbarra, tem uma técnica péssima, ele esbarra o tempo todo, né? As notas não estão precisas, né? É claro que o meu ouvido era o ouvido de quem estava acostumado com um repertório de música europeia, né? Romantismo, vamos usar como exemplo Chopin, por exemplo, né? Um impromptu de Chopin, alguma coisa assim, né? E daí aquilo para mim era sujo, tudo esbarrado, tudo mais. Mas aí eu comecei a notar que eles barravam sempre nos mesmos lugares. E daí eu pensei o seguinte, peraí, toda vez que eu ouço o Monk tocar, eu sei que é ele, né? Isso é uma boa técnica. Aí eu pensei, olha só, o que é técnica então, né? Ele conseguir expressar no instrumento aquilo que ele pretende expressar, né? E ele tinha uma ideia e ele tinha um conceito de som e ele conseguia realizar aquele som no instrumento perfeitamente, né? Então, eu cheguei à conclusão que o Monk tem uma boa técnica. E simplesmente não é a mesma técnica que se usa para se tocar Chopin, sei lá, ou Rachmaninoff, o que quer que seja. Não é? Então, acho que é importante a gente estar atento a isso também, né? A técnica está a nosso serviço. Então, se eu quero algo mais percussivo, eu tenho que dar um jeito com a minha mão de fazer aquilo soar percussivo para mim, né? É claro que aí entra os princípios, né? De como tirar som sem se machucar, né? Sem criar problemas, tendinite, sem criar ou qualquer outro tipo de problema, postural e tudo mais. Não é? Mas aí que está, eu acho que é uma diferença fundamental nesse sentido. Uhum. Né? Tem outra coisa que eu acho que é importante. A relação com o repertório é diferente. Né? A relação de música popular é assim muito mais imediata. Né? Se você quer tocar um arranjo, ou você quer tocar uma peça
uma melodia bonita, você tem que fazer o arranjo. Para fazer o arranjo, imediatamente você tem que saber a harmonia, você tem que transcrever, tirar de ouvido a melodia, se não tiver partitura. Você tem que montar os acordes, você que monta, não vem escrito, você monta. Você tem que colocar o ritmo, né? Você tem que criar uma forma, né? Então é algo que vai muito próximo a uma composição que você faz, né? Então tem essas questões que são importantes. Na música tradicional, a partitura vem pronta, né? Bom, aí todo mundo pensa assim, não, legal, tá tudo pronto, então é só eu tocar, aprender a tocar e reproduzir. Não é bem assim, né? Pensa bem, você toca algo de um compositor do século XIX e você vai ter que imaginar que você está no século XIX. Está mais no século XIX, está no século XXI, né? Você, quer dizer, nós, né? Estamos no século XXI e tanta coisa aconteceu. Como é que eu vejo essa peça? Como é que o compositor via e como é que eu vejo? Como é que eu vou fazer essa mediação? Onde que eu me localizo aqui? O que eu vou escolher? O que eu quero mostrar e o que eu quero mostrar do que eu vejo nessa peça, né? Eu vou dialogar com o compositor o tempo todo, né? Para isso, eu preciso conhecer teoria. Para isso, eu preciso conhecer história. Para isso, eu preciso conhecer filosofia, porque tem muitos compositores do século XIX que estão fortemente ligados a movimentos filosóficos, a ideologias e tudo mais. Eu preciso conhecer o que está acontecendo, né? Para poder fazer essa leitura e me colocar nela, me colocar criticamente nessa leitura. Aí sim, é isso que eu penso que é um intérprete, né? E não simplesmente reproduzir um repertório. Então, as necessidades são diferentes, né? São repertórios diferentes, necessidades diferentes. E os dois dão muito trabalho. Um trabalho prazeroso. Trabalho prazeroso. Um trabalho no sentido do prazer, né? De você buscar isso daí. Eu acho que isso é muito, muito importante. E o senhor acha que a gente tem que fazer essa opção de, eu vou usar esse termo assim, eu vou tocar só erudito, eu vou tocar só popular, ou dá para trabalhar essa mescla? Como que o senhor enxerga isso? Pela Eu acho que sua experiência. não acho que a gente tenha que fazer isso. A gente pode optar. Eu acho que antes de optar, a gente precisa experimentar, né? O problema é que muitas vezes a gente opta por uma e fala, eu estou optando aqui porque aquilo lá não quero nem saber. Já disseram que é ruim, que é segunda categoria e tudo mais. Esse é o problema, né? Agora, se eu experimento, e eu posso experimentar e falar, não gosto, isso para mim me toma muito tempo que eu não quero investir, né? Tem muita gente que faz isso, consegue fazer isso de uma maneira mais assim convincente do que eu, e eu já percebi que eu gosto de fazer isso daqui, então eu vou fazer isso daqui. Eu acho que não há problema, né? Não, não prejudica em nada, né? É uma das coisas que a gente também acontece com a música popular é com relação à improvisação, né? Que entra de novo nessa ideia da criação, né? De uma nova composição que é feita ali naquele momento, né? Então também tem isso quando o músico popular está estudando, dependendo do que ele vai fazer ali. Então, além de todo esse estudo que a gente comentou antes de harmonia, né, e arranjo e toda essa concepção, ainda tem o estudo de improvisação. Na música erudita, a gente tem momentos para improvisar? Isso é um assunto interessante, né? O Nicholas Cook ele tem um artigo que está na Permuse falando sobre isso. Improvisação e seus outros, eu acho, eu não me lembro qual volume que é, qual número que é, né? Mas ele coloca uma coisa muito interessante, que improvisação não é só você compor instantaneamente, né? Muitas vezes no jazz não é uma composição instantânea. Você usa, na verdade, uma série de fórmulas, né? Que você encadeia, você improvisa, na verdade, como você vai colocar essas fórmulas, né? Mas não é tão improvisado assim, né? Segue regras e tudo mais, né?
E daí, nessa linha, o Cook fala uma coisa que eu acho muito interessante. Quando um quarteto de cordas toca uma peça de Mozart, eles também estão improvisando, né? Porque eles estão interagindo, estão tocando, né? Tem uma partitura escrita, tem várias coisas a seguir, né? Mas tem certas coisas certas decisões que são tomadas de forma improvisada, de acordo com o momento do que está tocando aquilo, né? Então não é tão rígido assim também, né? Então ele argumenta que a improvisação não é um privilégio do jazz ou da música popular, né? É a música que se faz também, né? E aí esse conceito de improvisar realmente ele é bem amplo. Eu gosto de pensar assim. Eu acho que dá para se pensar assim. Acho que é, deixa isso muito mais dinâmico para quem faz música, sabe? E também dá essa liberdade, né, para o intérprete, né, porque senão fica tudo muito engessado, muito duro, quadrado, né, se você fazer algo. Porque eu estou tocando uma sonata de Mozart, vou tocar aquilo exatamente como está escrito, com aquela métrica que está escrito na partitura. Mas ninguém toca assim, e isso ninguém garante que o Mozart tocava assim também, né? Não se sabe como era, né? E, aliás, a improvisação fazia parte também, né, assim, da prática, né, dos músicos do século XIX, XVIII. Todos improvisavam. Mozart era improvisador, como você sabe. Beethoven era improvisador, né? E a gente sabe por textos que tem um dos concertos dele, por exemplo, que ele escreveu a parte de orquestra e a parte de piano ele não escreveu, ele improvisou algumas coisas, ou ele tinha de memória, mas algumas coisas ele foi colocando e depois ele escreveu, né? Então, era comum, né? No barroco também, né? Claro, o baixo cifrado era totalmente improvisado. Então, é uma Acho prática que vem com a música, né? sim, e acho importante, nossa, esses comentários que o senhor fez, assim, muito relevantes, muito pertinentes. Interessante ter essa outra visão, né? Porque eu já vi muito colega que trabalha mais esse repertório erudito, e aí ele fala, ah, eu não sei improvisar e meio que não quero aprender. Aconteceu isso, aí fazendo um paralelo com um músico que é mais conhecido como músico popular, que é o César Camargo Mariano, e um dos últimos álbuns que ele lançou foi com músicos de orquestra, músicos que estavam acostumados, e eu acho interessante que um deles falou, César, mas eu não sei improvisar, eu não sei fazer, e eles acabaram mudando um pouco esse pensamento com relação à improvisação, entendendo como essa dinâmica funciona. Então, acho interessante até como para expandir a nossa cabeça, né, e o nosso pensamento sobre o que é improvisar, como improvisar, né, de que às vezes você está interpretando uma peça e criando, né, uma improvisação ali no meio do caminho. Isso, exatamente. E eu acho que, olha, uma coisa que ajuda muito isso a mudar esse pensamento é a coexistência de estudantes de música popular com os de música erudita, né? Faz a gente, eu acho que contribui para que os estudantes quebrem alguns mitos também, né? Porque quem faz música popular, como eu falei, tem essa necessidade imediata de usar a teoria, de ter que improvisar, de ter de ouvido, né? E isso cria questões e cria certos impasses para quem aprendeu a ficar só na partitura. Então, essa reação é muito comum. Ele fala, nossa, eu não consigo fazer isso, né? E a reação de muitas pessoas é começar a colocar defeito, né? O outro, isso daí é, né? Imagina, esse tipo de música é uma música aí, música só para diversão, né? Uma música fácil, não sei o quê, né? E na verdade, é uma desculpa para ocultar as limitações que a gente sente. E, na verdade, não são limitações. A gente acredita que tem limitações porque aprendeu de um jeito só, né? Então, é uma forma de se abrir, né? Então, eu acho que a prática da música popular, a prática da música erudita, tem muito a contribuir uma para a outra. Quando elas coexistem, sabe?
Porque questões como essa de ser um intérprete, né? E de você dialogar com aquilo que está escrito, com a música escrita, com aquele compositor fez, né? Você está dialogando com o compositor também, você está criando a sua visão crítica, né, a respeito daquilo, você está apresentando isso, você está se colocando junto com o compositor. Né? Acho que isso é muito importante, é uma prática super comum na música popular. Né? Música popular se aprende muito com trocas, né? Você aprende com os colegas, você toca junto, tudo mais. Né? Na música erudita, principalmente pianista, né? Ele fica sozinho, né? Ele se tranca ali e toca sozinho. E aí não pode mostrar, não posso mostrar o que eu estou aprendendo para ninguém, porque é segredo. Né? Tem vários, né? Várias, não é só isso, né? Mas tem várias situações, né? Que a pessoa não quer mostrar para os outros, ela se sente intimidada, ela sente que vão julgar, né? Vários problemas. Com um pouco dessa convivência, isso se ameniza, né? Isso é importante. Isso, pelo menos, aconteceu bastante na Unicamp, nos cursos da Unicamp. Né? Vi muitos pianistas que estavam fazendo no programa de música erudita que, de repente, começam a se soltar, né? E aí crescem, né? Crescem dentro daquele repertório que eles gostam de fazer. Isso é importante. Sim. E eu acho que essa troca com o outro, né, independente do popular ou do erudito, ela ajuda no nosso desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento, né, do músico em si ajuda na hora da execução das peças. Né? Isso se Uhum. transpassa para aquilo que você está executando. E aí tem uma pergunta aqui da Rosane para a gente pensar. E aí a gente vai conversar junto. Ela coloca o seguinte: eu gostaria de expor uma ideia. Se a arte é viva e provoca emoções no sujeito, não seria desnecessário conhecer tanto as condições históricas da obra e executá-la com emoção? E aí vai uma reflexão para a gente aqui. Obrigada, Rosane, pela sua contribuição. Vamos pensar sobre. O que o senhor É tem a uma boa, comentar, boa professor? pergunta, uma boa pergunta. Né? Há quem estuda uma peça, por exemplo, e procura conhecer as condições históricas, quando aquilo foi composto, né? E como aquilo era tocado na época, com base em documentos e tudo mais, para poder reproduzir aquilo exatamente como era tocado na época. Né? Só que os tempos mudaram. Né? E eu acho que sim, eu acho que, em parte, eu concordo, porque a gente vai tocar. Eu não sei se só tocar com emoção é o suficiente. Se bem que, se você toca com emoção, o que te emociona naquela peça está diretamente ligado ao que você é, e como você vive hoje e o que te influencia hoje. É impossível a gente ter só emoções desconectado do mundo que a gente vive. Então, se aquilo nos cria algum tipo de emoção, está relacionado com a nossa experiência de hoje, não é? Então, eu acho que o equilíbrio, desculpa, estou chutando um instante aqui, o equilíbrio entre isso que a gente sente emocionalmente e o que a gente reflete a respeito disso, é muito importante, porque quando a gente passar isso para alguém, essa pessoa que vai ouvir vai ter outra emoção. Ela é nossa contemporânea e a emoção dela não vai coincidir com a nossa, não necessariamente. E a gente não precisa se preocupar com isso. Né? Mas ela vai estar nos vendo e está vendo qual é a nossa relação, né, emocional e técnica com aquilo que a gente está reproduzindo. Então, eu acho que aí tem esse outro lado, né, da moeda também, que eu acho que é importante pensar. Eu concordo, Né? porque tem a nossa visão da peça, ela vai traduzir algo para a gente, tem a visão do outro. Eu não me lembro ao certo aonde eu vi, acho que foi num TED, algo nesse sentido.
aquela coisa de que o maior na nossa cultura é feliz e o menor na nossa cultura é triste. E eu não, desculpem, mas é que eu realmente não me lembro. Mas existem culturas em que uma escala, eu não sei se é uma escala ou um acorde, estou usando como um exemplo, mas que foi citado, que aquilo não representa tristeza. Para a gente ouvindo a melodia, é uma melodia festiva para aquela cultura. Mas se a nossa cultura ouve, dá a sensação de ser triste, porque envolve tonalidade menor e acordes menores. Então, essa relação, né, ela tá sempre aí, é uma mão de duas vias, né? Não é só a gente. Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente citar, ao tentarmos buscar esse lado histórico das obras, é também uma maneira de resgatar e manter uma ideia do que era a obra naquela época, né? E assim apresentar aquilo como era até para um enriquecimento e um crescimento, porque chega num ponto que tocar a música simplesmente por emoção, ela é como se a gente meio que estagnasse, a gente quer mais, né? Na hora que você está estudando. Então, nesse querer mais, você começa a buscar outras coisas. Você sai daquilo que seria o básico, né? O que todo mundo conhece. Você ouve algo diferente e é o diferente que chama atenção. E aí você quer saber o porquê que é diferente. E às vezes o diferente é o jeito de articular as notas, é o jeito de fazer aquela música. E ela soa completamente diferente, né? Um Bach é completamente diferente de um Debussy ao ouvir. Uhum. E isso caracteriza o compositor. E na hora de você buscar as informações históricas, você não precisa deixar a emoção de lado, mas ao buscar as informações históricas, você consegue fazer essa diferenciação na hora de tocar, e isso vai tocar as pessoas também de maneiras diferentes. De acordo, né? Você falou em Bach e Debussy, né? Que você uma distância muito grande, né? Por exemplo, eu sempre gosto de lembrar do livro da Lydia Gurn, uma filósofa inglesa. Ela tem um livro chamado O Museu Imaginário da da música erudita, da composição erudita. Eu estou com ele aqui, depois eu acho, até mostro para você ver, muito interessante. Onde ela usa como referência a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Que a partir dali começa a se valorizar o opus, a obra e o compositor como demiurgo da sua obra, né? Então, e aí é que começa a questão dos direitos autorais dos compositores. O compositor, ele é a autoridade e aquilo que ele escreveu tem que ser exatamente como ele pensou, certo? A partir daí, a música de Bach, que não tinha a mínima ideia, nem estava imaginando isso, acaba se transformando também numa obra com opus, né? E da mesma coisa, né? E ó, o Bach está quase 150 anos antes, sei lá, 100 anos menos, né? Mas está décadas antes, vamos dizer assim, né? E a música para ele tinha outra função. Ele não estava pensando em ser um compositor e aí eu sou assim, a música vem do céu para mim e eu componho aquilo lá, está escrito e eu sou, né? Tem que ser executado e ela é minha, não pode ser mexida de forma alguma, entendeu? Então muda, a partir daquele momento muda para trás também, que não tinha nada a ver com a história, acaba entrando no pacote, entendeu? Isso é muito interessante, algo assim, eu estou falando de uma maneira muito superficial que a Lydia fala, uma filósofa e ela vai muito fundo na questão, né? Mas essa é muito muito interessante, né? Se eu vou tocar uma obra de Beethoven, por exemplo, a Sonata Aurora de Beethoven, né? Eu começo a Sonata Aurora, que a sonata é em dó maior, muito bem. Só que aquele primeiro dó maior que tem o primeiro acorde, ele não é a tônica. Ele é a subdominante do quinto grau. Ele vai para sol maior, 4, 5, 1 e sol, né? Olha só, o que um compositor, né? Só isso revela para mim
muita coisa quando eu vou tocar, né? O que ele está fazendo? Ele está mexendo com uma estrutura estabelecida. Você fala, não, eu não quero começar como todo mundo estabeleceu. Eu estou indo para outro lugar aqui agora, estou dialogando. Você está ouvindo? Escuta o que eu estou fazendo. Né? E a sonata em Dó maior, ele começa com esse quarto grau, vai para o dominante, né? E vai passando por outras tonalidades. Quando ele chega no Dó, finalmente, ele chega em Dó menor. Entendeu? Você fala, olha aí, tá vendo? Estava esperando Dó menor? Dó maior? Não vou te dar o Dó maior, não. É um Dó menor. Sabe? Então, existe um diálogo do compositor com quem está tocando, né? E com quem está ouvindo. Agora, quem está ouvindo nem sempre vai perceber esse tipo de coisa. Né? Não percebe. Né? Mas quem toca e se estuda a música vai perceber essas nuances. E isso interfere na maneira como o intérprete toca. É que tá. Então, eu acho que essas coisas muito ricas. Isso é muito dinâmico. É muito melhor do que eu pensar, Dó maior, começou com Dó maior. É uma peça em Dó maior, eu vou tocar exatamente. E aí, os manuais dizem que Beethoven tem que ser tocado desse jeito, o ornamento é assim, né? E, sei lá, a cadência tem que ser feita de tal forma, a dinâmica aqui tem que ser, contraste dinâmica tem que ser muito grande. Cara, estou seguindo o livrinho das regras, né? Mas eu estou conversando com o compositor. E não estou, né? E aí, o prazer de tocar música se reduz muito, né? Na música popular também é a mesma coisa, né? É muito a mesma coisa. Você, quer ver? Que eu posso dar um exemplo da música popular. Tem uma canção do Tom Jobim chamada Chanson. Você conhece? Está naquele álbum, né? Chanson, olha que nome interessante, né? Que é uma mistura de francês com inglês, é isso? É chanson com song, que quer dizer canção, em português, né? Então ele começa cantando isso daí, super assim, descompromissadamente, né? Laia, 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 né? Aí, em um certo momento, ele fala, ele canta a seguinte frase: It's been a long, em inglês, it's been a very long time since a Brazilian danced with you, le pas de deux. Olha, há muitos anos, né? Tem sido há muitos anos que um brasileiro dançou com você o pas de deux. Tem o brasileiro, ele está cantando em inglês, e tem o francês, certo? E a melodia, sabe que melodia é essa? E caiu minha ficha, eu via várias vezes isso, gostava, super divertido, né? E o Jobim canta com aquela cara de malandro, isso, né? Aí comecei a prestar atenção, falei, mas eu conheço essa melodia de algum lugar. Daí um dia, eu estava ouvindo rádio e tocou Americano em Paris. A primeira frase do Gershwin, um americano em Paris. Olha aí, chanson. Então ele faz uma brincadeira, né, com esse trocadilho. Agora, que música popular, né, do século XX tem essas nuances? Só aqui no Brasil, eu acho, sabe? Pelo menos aqui nas Américas, eu não conheço, deve ter, né? Eu tô meio ufanista demais, né? Mas a música popular tem essas nuances assim, super importantes. Tem muita coisa legal, né? Aquele João Gilberto cantando Pra que discutir com Madame? Você conhece isso aí também, né? Madame não gosta de samba, não quer que toque o samba no municipal. Para que discutir com Madame, né? E o João Gilberto, logo no começo, ele cantarola o concerto de Tchaikovsky. Passa desapercebido, você passa, né? Pouca gente percebe isso daí. Mas você percebe? Então, existem essas nuances que o músico pode fazer, né? Tanto na música popular quanto na música erudita, que são assim, riquíssimas, né? E para quem interpreta também. Né? Sim, Você vai tocar enriquecendo, né? A gente acaba, como o senhor disse, vai evoluindo, não evoluindo no sentido de estava ruim e vou para algo melhor, mas
é essa troca constante, né? É uma ideia que te dá outra ideia e que aí dá outra ideia para outra pessoa. Então, as coisas elas estão sempre acontecendo e se misturando o tempo todo. E acho importante essa questão do entendimento histórico. Não que por entender a história da música, entender a harmonia, na hora da execução você vai ser frio com relação àquilo, né? Pelo contrário, na hora da Exato. execução, tudo aquilo vai ajudar para você passar uma emoção, né? Através daquilo que você está tocando. Tudo isso acaba influenciando. E Ah, voltando à emoção que a gente quer passar, nem sempre é a emoção que o outro vai acabar sentindo, né? porque o Fausto entrou agora. Um abraço para o Fausto aí. Eu vi vários amigos Tem já que vários, entraram aí. É o Fausto Borém, sim, que estava deixaram aí. muitos comentários, É, eu vi muita gente aí que eu conheço muitos. entrando. Um abraço a todos. Muito bom Carlos encontrá-lo. Iacem É. mandou um abraço. Professor da Unespar, colega do Eduardo Hugo. Uhum. Que legal. A Jussara Cristina comentou que a música hebraica é festiva nas tonalidades menores, que é um pouco do que a gente Sim. estava conversando também. É. Ai, obrigado, pessoal, pelos comentários. Que bom, bons comentários, é legal. Mas aí, então, só para fechar esse assunto que eu falei, então você vê que é esse conceito de original, né? Porque voltando ali da Gür, essa filósofa, né? Ela está falando sobre isso aí, essa importância do original na música erudita, né? E como na música popular, o original ele de certa forma virtual, né? Ele tem cada novo arranjo, cada nova interpretação vai contribuindo para a composição, né? É uma maneira diferente de se relacionar com a composição, com a música. E as duas são muito válidas e muito importantes, né? Mas isso não significa que a gente precisa pegar uma obra de um compositor do romantismo do século XIX e deixar ela assim cristalizada e não pode mexer nela. Nossa, o compositor fez daquele jeito, tem que ser dessa forma, né? Tem que, tem que existir essa relação dinâmica, né? Essa relação crítica do performer, do intérprete com ela. Isso é super importante. E aí, eu acho que é aí que entra o papel do professor, né? E mostrar isso para os alunos, né? Então, esse eu acho que é a coisa mais importante que precisa mudar e eu acho que aos poucos está mudando, né? E eu acho que aí um curso de bacharelado tem um papel importantíssimo, né? Porque é o momento onde não é apenas só tocar e pensar em técnica e realizar aquilo lá de uma forma perfeita, né? Mas é refletir a respeito do que se faz. Essa reflexão é fundamental. E a reflexão ajuda também a quebrar esses mitos românticos, né? Do talento, né? Do perfeccionismo, do, sei lá, do compositor inspirado que recebe algo, né, vem lá de cima e a música se materializa nas mãos dele, na caneta e tudo mais, né? Que a música a música importante tem que ser escrita e a música de ouvido não funciona. Tem vários mitos, né? Que eles devem ser questionados, debatidos, né? E esclarecidos, né? Esse é Para a outro gente ponto. não continuar perpetuando essas ideias, né? Aí, Não é? Exatamente. E aí tem outra coisa também que eu penso, que é com relação a isso, que eu ia falar mesmo, com relação a essas questões dos mitos. O mito de você precisar estudar 20 horas por dia de piano e tocar só instrumento. Você quer ser um bom instrumentista, você tem que só se dedicar ao instrumento, né? Não, gente, peraí, a gente precisa pensar, né, em arrumar uma forma eficiente de estudar o instrumento, isso sim, né? Em otimizar, né, a sua concentração, a maneira de estudar, né, para que você realmente fixe aquilo e antes de colocar a mão no instrumento, pensar, né? Pensar o que eu quero fazer, como é que eu posso resolver isso, quais são os obstáculos que eu estou vendo e como que eu vou resolver isso de uma maneira, né, eficiente, né? E hoje em dia, no século XXI, existe muita literatura, muitos trabalhos que tratam sobre isso, muitas reflexões, né?
muitas possíveis soluções para se encontrar com isso, né? Que podem ser conversados com o professor, junto com o professor, e aprender a estabelecer metas, né? Aprender a identificar em cada indivíduo quais são os pontos fracos que ele pode desenvolver, né? Em vez de pensar, não tenho talento. Não é assim, não existe isso, eu acho. Sabe? Se o muro é muito alto e a minha escada é pequena, eu arrumo outra escada. Eu arrumo uma escada mais alta e subo. Essas coisas são importantes, né? De se conversar de uma forma prática. E por isso que eu Sim. penso que, para quem vai fazer um bacharelado, né, essa é uma expectativa que o estudante pode ter, deveria ter. Né? Ele chegar preparado, ele não precisa estar tocando, ser um grande concertista, né? Mas ele já, eu acho que é importante que ele já tenha alguns hábitos bons para estudar, de estudo, né? Alguns hábitos como uma certa disciplina, estudar diariamente, né? Não estudar 10 horas, mas se conhecer, saber o que ele precisa, quanto tempo ele precisa por dia para estudar. Que certamente não são 10 horas, ninguém aguenta estudar 10 horas por dia. Né? E a partir daí, cotejar esse tipo de experiência com a reflexão de como ele vai dar o próximo passo e como que ele vai construir. Se ele quer construir uma carreira, se ele quer fazer uma carreira acadêmica, se ele quer ser um concertista, é ali que ele vai, né, poder determinar que rumo ele vai dar para a carreira dele. Ambas são importantes, e são igualmente importantes, quero dizer. Né? Essa que é a diferença. Sim, acho muito importante isso que o senhor colocou, de que o pianista ele não é só mecânico, né? Ele não está só executando ali, envolve muito mais e é muito interessante, que principalmente os iniciantes eles têm dificuldade um pouco em entender isso e às vezes até já com alguns anos dessa questão mecânica de ficar repetindo, repetindo, repetindo. E na maioria das vezes a questão é mais racional, né? Como o senhor comentou, como eu vou resolver esse problema nessa música, nesse trecho? Vem muitas perguntas, o que estudar de técnica? Quantas horas estudar de técnica no Fórmulas, né? piano? São aquelas fórmulas. Né? Sempre querendo algo mais mágico. E eu falo, quer um segredo do piano? Quer um segredo mágico? Vai para o instrumento todo dia. Isso. Começa, eu acho que uma grande mágica, né, para quem procura uma fórmula mágica, é ter contato com o seu instrumento todo dia. O senhor concorda que tem que ser diário o contato com o instrumento? Eu concordo sim. Concordo que como eu falei para você, né, ter essa relação afetiva, né, com o instrumento é super importante. Né? É como um amigo. Você chega todo dia e fala, oi, meu amigo, tudo bem? Já que estamos nós dois aqui, o que vamos fazer hoje? Né? Esse é o primeiro passo. O segundo antes de encontrar com o amigo, eu já sei o que eu vou fazer. O que eu quero estudar hoje? Até onde eu vou? O que eu quero fazer? Onde eu quero chegar hoje? Né? Então, a gente vai aprendendo a organizar o nosso estudo dessa forma, né? De uma forma leve, né? Em vez de ficar repetindo coisas. Eu sempre costumo falar para meus alunos que repetição não é um ritual. Assim, toca 10 vezes que vai sair. Então, depende de como você toca. Você não precisa tocar 10 vezes. Né? Primeiro, você precisa saber por quê ou para que eu estou repetindo esse trecho. Né? O que eu estou querendo obter com isso? Eu quero memorizar, eu quero acertar esse dedilhado, tudo mais. Então, a gente vai aprendendo, né, a aprender. Acho que isso é fundamental. E cada pessoa tem a sua maneira de aprender, né? E de memorizar. Tem gente que memoriza muito mais rápido do que outras, né? Mas o objetivo é memorizar. Não é uma competição de quem memoriza mais rápido. Eu vou precisar estar com aquilo memorizado. Isso que é importante. Né? Então, essas competições, essas medidas, né? Na fulano, nossa, toca assim, memoriza em 2 horas.
Bom, e daí? Do concerto, né? Se todo mundo está tocando e a necessidade de estar memorizado, e se toca memorizado, isso aí você atingiu a meta, né? Dessa forma. Então, acho que é isso que é importante. Acho que esses pontos que o senhor colocou, assim, são esse contato diário e ter metas, né? Ir para o instrumento sabendo o que vai estudar e por que período eu vou estudar aquilo. Às vezes, a gente estabelece a meta de estudar 6 itens, 4 itens. Tem coisas que a gente chega no final e fala, ó, oh, consegui nesse período, estabeleci um mês para estudar esses 4 itens e atingir. Ou estabeleci um mês para estudar 4 itens e eu só cheguei em 3 na onde eu queria. Então, acho muito importante que o que a gente tem que usar de comparativo, né, acho muito interessante isso que o senhor colocou, é com a gente mesmo, né? Tendo essas metas, a gente vai saber se a gente evoluiu ou não. Ao invés da gente se comparar com outro pianista, que a gente não É, sabe quanto tempo ele estuda, quanto tempo já faz que ele estuda, né? Quantos anos ele já está estudando aquela música, aquela peça. Então, quando você isso. estabelece metas, você começa a se comparar com você mesmo e aí você consegue mensurar se você está evoluindo ou não, se a peça está progredindo ou não. Porque aí você tem É, como mensurar. Sem isso, você não tem referência, aí você fica sempre com a referência do outro, que não é uma referência para você. exatamente. O importante é o resultado. Né? E como, como a gente chegou, como se chega no resultado, cada pessoa é diferente. Ela tem que entender como ela funciona, como ela vai conseguir fazer isso. Né? Tem alguns princípios, algumas coisas que são básicas, que funcionam para todo mundo, mas é só isso. De resto, depois de um certo ponto, não. Né? A gente precisa realmente estar atento e ir aprendendo como a gente funciona. E também eu acho que, não é só que eu acho, não, isso é uma coisa que está comprovada. Né? Cada peça nova é uma coisa nova. Eu costumo falar para os alunos que é um amigo novo. Então, primeiro, você tem que ir devagar. Né? Vai devagar, como é que eu vou te conhecer? Né? Porque, claro, tem várias coisas que a gente acumula de experiências. Né? E tem certas coisas das peças novas que a gente já aprendeu em outras. Né? Mas tem, então, a gente observa essa nova peça para pensar assim, para ver o que eu já conheço daqui, o que eu não conheço, e como que eu vou cuidar disso daqui. Então, eu vou devagar, não vou saindo tocando, falando, isso aqui eu não consigo tocar. Né? Isso é super importante. Né? Assim como separar o momento do estudo do momento de tocar repertório. Né? Porque é muito comum a gente fazer isso. Né? Eu me lembro quando eu era assim, tinha uns 16, 17 anos, tinha algumas coisas que eu ia tocar, aí eu estudava, vou estudar piano. Aí eu pegava aquela peça que eu gostava de tocar e ficava tocando por horas. Nossa, como eu estou tocando bem isso daqui. Né? É meu horário de estúdio, né? Ia só para ficar tocando as coisas que eu já sabia tocar, na verdade. Né? Então, estudo é trabalho, né? Não é só aquela. Tem que ser sempre prazeroso. E é o prazer de descobrir coisas novas, né? Mas é outro tipo de prazer. Não é o prazer de conseguir tocar aquilo muito bem, né? Mas é o prazer de descobrir coisas novas, né? E trabalhar nelas e como que eu vou resolver isso daí. Então, isso é importante também. O senhor, como pianista, né, além de pianista, o senhor é pesquisador também, né? Sim, Desenvolve um trabalho acadêmico dentro da Unicamp e atualmente o senhor não está mais como professor titular, está como professor colaborador do programa de pós-graduação do Instituto de Artes da Unicamp. sim. O senhor continua liderando o grupo de pesquisa? Continuo. Música popular, história, Música produção de popular, imagem. história, linguagem e produção. Queria que o Isso. senhor comentasse um pouquinho sobre o grupo de pesquisa, como o senhor vê o papel do pesquisador trabalhando em conjunto com o músico, é, comentasse um pouquinho essas questões. Tá. Bom, como eu falei aqui, né, eu sou pianista e o meu interesse é tanto na música popular quanto na música erudita, né?
Mas no caso da pesquisa, do grupo de pesquisa, é voltado para a música popular, né? E a gente formou esse grupo, do qual você participou, né? Um bom tempo também, né? Buscando uma metodologia de pesquisa, né, que contemplasse a música popular, né? A gente achou que tinha muita dificuldade em pegar certos repertórios da música popular e encontrar métodos que realmente funcionassem para investigar isso daí. E a gente continua até hoje, depois de, sei lá, muito mais que 10 anos, né? Acho que 12 anos, 15 anos, por aí, né? A gente continua buscando, né? E procurando assim, soluções e métodos que possam que se adequem. A gente conseguiu algumas coisas, claro, né? E o grupo está sempre se renovando porque vem novos pesquisadores, né, para o programa, né? Então algumas leituras elas voltam, se repetem então de novo no calendário. A gente temos bastante coisa, né? O ZAM participa, né? Então a gente equilibra textos, né, que são da área de sociologia, filosofia, com textos mais musicais, textos mais voltados para a música, né? É que aqui no Brasil a pesquisa em música, como a graduação em música popular, não em música só, em música popular, é algo um tanto quanto recente. É, Isso começou, deixa eu lembrar aqui, acho que no final da década de 90, né? Meados da década de 90. Né? O programa de pós-graduação. Um abração para o Jeter aí, que está mandando um abração para mim. Abraço, Jeter. O que eu me lembro foi o curso de pós-graduação da Unicamp foi criado em meados da década de 90, né? E as pesquisas começaram a se intensificar, e não só na Unicamp, né? Em outras universidades, né? Começaram a fazer essas pesquisas, né? Então é muito recente, né? Na primeira década dos anos 2000, aí se intensificaram bastante, né? Já começaram a ter trabalhos mais, né, consistentes, né? Com relação à música popular. E Eu me lembro que com relação ao grupo, não só ao grupo, mas durante a graduação mesmo, como a pesquisa em música popular, ela é recente, os textos que referenciavam a música popular também eram recentes. E muitos termos que os músicos populares usam, a gente tinha dificuldade na definição desses termos, né? Então, o próprio verbete, vamos dizer assim, música popular brasileira, tinha muita discussão que envolvia isso. E na hora de escrever sobre isso, se você não tinha um pensamento, né? Se você não, você poderia usar o termo querendo indicar algo, mas aquilo acabava indicando outra coisa. Então, eu vejo que o papel desse grupo de pesquisa é muito importante para auxiliar, né, no entendimento dos termos, para diminuir as confusões que eram tão geradas, não só na hora que a gente estava escrevendo, mas na hora que a gente pegava textos para ler, né? sim, Cada autor falando, às vezes, querendo dizer a mesma coisa, mas usando palavras tão diferentes, ou falando a mesma coisa, mas aquilo dando significados tão diferentes, então gerava muita confusão. Eu vejo que o grupo trabalhava bastante, né? Agora eu não estou mais presente, mas ajudando nesse sentido, né? Principalmente dando vocabulário para muitos de nós músicos que às vezes por não ter contato, né, com esse lado mais sociológico e filosófico tão profundo, às vezes a gente ia falar sobre as coisas e ficava mais na e superficialidade. mesmo termos técnicos, né? Alguns termos técnicos que são muito assim, específicos da música popular, né? Que a gente usava, mas que há muitos leitores, né, que não estão habituados com esses termos, né? Então, a gente foi aprendendo
explicar esses termos, né? Ou usar os termos mais já estabelecidos tradicionalmente, né? Para poder explicar e tudo mais. Mas eu acho que o maior problema para a gente, que está ficando um pouco mais claro agora, era conseguir juntar aspectos que são intrínsecos da música popular com aspectos extrínsecos, ou seja, contorno, o contexto social, histórico, político, né? Então, em geral, os trabalhos de pesquisa que a gente orientava ali no começo da década a primeira década dos anos 2000, você tinha trabalhos onde se falava bastante sobre o contexto de onde aquela música foi composta, e daí se tinha uma análise da música. Mas um não conversava com o outro. Um não revelava o que, né, que tinha. Né? Então, acho que a gente conseguiu um grande passo aí. Acho que hoje em dia se consegue ligar muito mais, partindo da música. Isso é uma outra coisa que a gente procura fazer. Né? Não é um trabalho de sociologia, nem um trabalho de filosofia, nem, né, de antropologia. É um trabalho de música. Né? A gente parte da música e procura entender, né, a sociedade, procura entender como a música reflete aquele momento. Né? Mas é a música que está mostrando isso. Então, acho que isso foi algo que a gente conseguiu progredir bastante. Né? Tem um artigo bem interessante do Gabriel Rezende, no último número da Música Popular em Revista, que ele está falando sobre a teoria crítica, né, do Adorno, né, do pessoal lá o pessoal da escola lá alemã, né, filosófica, e ele conta essa experiência, e essa experiência está ligada ao grupo pesquisa, vale a pena ler. Está no último número da revista Música Popular em Revista, da Unicamp. É só entrar no site. No site da Unicamp a gente consegue ter acesso? Você consegue. Se você entrar, acho que na ferramenta de busca, põe Música Popular em Revista, você encontra rapidinho. Ah, legal. Aí, ó, já vai uma primeira indicação. Isso. Antes de eu pedir mais indicações de leitura para nós pianistas, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o seu duo com o Edu Lobo. Pois é. Vocês se conheceram durante a graduação do Edu? Como que foi esse primeiro encontro? Porque Foi. esse duo já é de longa data. O Eduardo Lobo, né? O Edu Lobo, que é do grupo 4-0, né? Ele foi aluno do curso de música popular e ele foi ingressante no mesmo ano que o meu filho, que o Fábio. Foi colega do Fábio, eu acho. E depois disso, ele formou o grupo 4-0 e tudo mais, né? Alguns anos depois, a gente resolveu formar esse duo, né? E o que motivou isso foi a ligação dele com a música do Radamés. Na verdade, a ligação do 4-0 com a música do Radamés em Atali, né? Eles ficaram assim amigos agora falecida também viúva do Radamés, né? E eles tinham acesso a partituras. Então a gente começou a participar. O primeiro trabalho que eu fiz com o Edu foi, na verdade, junto com o 4-0 e com o Toninho Ferragutti, que foi um arranjo do Radamés para o sexteto dele, que tinha acordeon, né, 2 pianos, né, contrabaixo, guitarra e bateria. Então aí a gente fez na Unicamp essa apresentação, essa música do sexteto, foi bem legal, eu acho que uma sonata ou algo assim, não vou lembrar agora. Depois disso, aí a gente começou a tocar juntos e a motivação era sempre o Radamés, né? Daí que a gente ele me falou, tem essa suíte popular brasileira do Radamés, que eu tenho manuscrito, eu consegui, né? Comprei da viúva, e não vou lembrar o nome dela agora, mas comprei dela e daí está em manuscrito, você topa tocar? Eu falei, topo, né? Aí eu peguei e eu digitalizei isso daí e a gente estudou, e daí começamos a tocar esse repertório e resolvemos adicionar outras coisas, né, do Radamés e fazer esse primeiro disco. E daí, a partir daí, a gente tocou em vários lugares, né? Foi o início do duo, né? Pessoal, eu marquei aqui,
alguns lugares que a gente tocou, quer ver? Olha, antes da pandemia, acho que 2 anos, um ano antes da pandemia, a gente foi tocar em San Antonio, no Texas, num congresso de teoria lá da Sociedade de Teoria Musical Theory Society, né? Depois fomos para a Universidade da Flórida, em Gainesville, também tocamos lá, no mesmo repertório do CD, né? E depois disso, no começo desse ano, nós tocamos no Clube do Choro de Paris. Teve um encontro de choro internacional em Paris, a gente tocou lá, né? Aí já o material do segundo disco, né? Aqui no Brasil, a gente se apresentou no Sesc Vila Mariana, no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, no Instituto Moreira Salles, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Fizemos vários pontos, né? Então, a gente tem tocado assim, com uma certa frequência. Agora, o Edu mudou para Curitiba, então está um pouquinho mais difícil, né? Porque é por causa da locomoção, né? Mas a gente tem planos de continuar no ano que vem. Ele está num período assim, bem assim, ocupado lá, né? Mas ano que vem a gente já tem planos. Ele teve recentemente aqui, a gente já fez alguns planos para ir. E é Vocês isso. E o lançaram esse Edu, ano o disco De Novo na Pauta. isso, esse é o mais recente que a gente fez. A gente Esse é o está mais ligado recente. Eu vou justamente com deixar. o fim da pandemia, porque a gente ficou Ah, parado, é. né, por 2 anos, né? A gente ficou meio que ensaiando online, né? Mas quando ele vinha para Aham. Campinas, ele passava aqui em casa e a gente mexia no repertório e tudo mais, né? E daí o Que título é isso mesmo, é De legal. Novo na Pauta. Ficamos de volta aí, na pauta. E daí eu... Quem quiser ouvir o disco De Novo da Pauta, ele está disponível nas plataformas, né, de streaming. Isso. Legal. E o primeiro disco nosso é o Viajante, né? Viajante, que tem a suíte do Radamés, tem uma valsa também do Radamés. E Viajante é uma composição minha também, que a gente fez, fizemos arranjos juntos, né? E tá, é isso. E Que esses são os bacana. dois trabalhos que eu gosto bastante, né? E tem mais alguns, né? Tem o trabalho com a Concília Latour, que é mais antigos, né? Que Uhum. é de 2002, né? Chama Tempo da Delicadeza. Mas esse não está, acho que, nas plataformas. Você encontra algumas faixas no YouTube, mas ou então compra o CD na loja do Sesc, né? Mas é um disco que ficou muito bonito. Eu gostei bastante do resultado. Participaram Cristóvão Bastos, participou o Tony Ferragutti também, Proveta, Uhum. desse disco, né? E tem o mais recente que eu fiz com o Cláudio Cruz, o violinista Cláudio Cruz, maestro Cláudio Cruz, né? Que é Uhum. só de valsas antigas e choros. E E eu choros. passei o link Ah, para você aí. Esse aham. aí é mais fácil de encontrar. Aí tem Branca, do Vou Zequim de deixar nos Abreu. comentários para o pessoal. Então, quem quiser, eu vou deixar nos comentários aqui as referências dos discos que o professor está falando. Infelizmente, eu não consigo pôr trechos aqui durante a live. Seria bem legal, mas aí depois eu vou deixando nos comentários aqui da live para quem quiser acompanhar. É sempre bom conhecer trabalhos novos e músicas novas. Muito legal. O senhor recomendaria um livro, uma leitura para gente? Sim. Tem um livro que eu gosto bastante. Eu penso o seguinte, ó, livro, se alguém quiser estudar técnica lendo o livro, não é o suficiente, né? Porque técnica a gente precisa sentir, não é só... Não adianta conhecer, saber que o braço funciona desse jeito, o dedo funciona daquele jeito, né? Que o músculo flexor aciona os dedos nessa direção e ele é controlado pelo extensor, né? É importante saber, né? Mas não é isso que vai nos dar a técnica, né? Não é só isso que a gente vai buscar, técnica. Então, de livros de técnica existem muitos. Pessoal, tem alguns dos autores que escreveram livros que são importantes, que têm abordagens importantes sobre técnica. Tem o do Itzvan Gatz, tem o Tobias Matai, Guilherme Fontainha, Laim Gieseking, e vai por aí. Tem muitos livros, né? Agora, tem um que eu recomendo,
a leitura, também porque eles traz para a gente alguns temas para refletir, para pensar. Ele não vai dizer assim, faça assado, que vai dar certo, não é formulaico. Né? É de um autor chamado Seymour Bernstein. E é With Your Own Two Hands, é em inglês, né? Com as suas próprias duas mãos. Né? E aí ele chama de autodescoberta através da música. Né? Parece livro de autoajuda, mas não é não, tá? Ele traz algumas reflexões muito interessantes. Por exemplo, um capítulo, logo do início do livro, por que você estuda? Por que você pratica? Daí o segundo capítulo é por que você não pratica? Né? E vai por aí. Aí ele vai falando sobre concentração, sobre expressão, né? Fala sobre respiração e tudo mais. Né? E daí ele fala sobre as disciplinas. Tempo, ritmo, pulso, escuta, né? Percepção, você e o piano, coreografia. Então, são todos assuntos que são, acho que vale a pena a gente ler e pensar, né? Sobre isso, né? Memória, nervosismo, que é um assunto que muita gente, né, sofre com relação de nervosismo no palco. Então, é um ponto de partida, eu acho, para a gente refletir sobre esses temas e nos estimular a procurar outras leituras, né? Hoje em dia, existem muitos trabalhos sobre esses temas, né? Trabalhos muito atualizados e muito importantes, né? Então, eu acho que e que são mais acadêmicos, né? Então, que aí isso vem também com essa prática, né? Quem faz bacharelado, quem vai fazer o mestrado, né? E vai reservar um tempinho do seu tempo de estudo, né? Não para ficar só tocando instrumento, mas para refletir sobre essas coisas que eu acho super importantes. Né? Então tá aí Muito a dica. obrigada, professor. Já mandei aqui, depois eu vou deixar nos comentários também, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário e quiser enviar, eu vou deixando os meus agradecimentos imensos. Assim, o pessoal adorou a live aqui, comentando. Que riqueza essa live com o professor Rafael. Gratidão, agradecendo. Muito obrigada, professor, mais uma vez pelo convite, por ter aceito o convite e estar aqui com a gente nessa noite. A Rosane, a questão do nervosismo. Eu espero que passe com o tempo, porque hoje eu gostaria de tocar dentro de um Dentro de banco. um bunker. Eu vi o final. É um sofrimento. A Cris também está escrevendo. Oi, Cris, tudo bem? Obrigado, querida. Um abração para você. Professor, muito obrigada. Essa foi a primeira, espero que venham outras lives daqui. E o senhor pode deixar os seus agradecimentos finais, as suas colocações finais. Sim, ó, eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar falando sobre isso, sobre piano, sobre ensino de piano, né, sobre pensar o piano e pensar música. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito rica que a gente deve fazer muito mais, né? E sempre pensando nisso, né? Esses problemas que a gente sente, esses obstáculos, né? Eles podem ser resolvidos através, né? O caminho para se resolver através da reflexão e de compartilhamento dessas ideias, desses sentimentos com outros colegas que também têm a mesma, né? As mesmas expectativas e os mesmos obstáculos, às vezes, né? Nesse sentido. Né? E é isso. Um grande abraço para todos. Muito obrigado, Luanda, pelo convite, mais uma vez. A você e também a Agradecer Fritz a Tobert. Fritz por ceder esse espaço para a gente. O quão Sim. importante é esse tipo de conversa, né? Essa troca que a gente está tendo. A sua história com certeza vai motivar muita gente aí, né? E para tirar realmente aqueles mitos, aqueles preconceitos que a gente tem com relação à música, ao ensino do instrumento, ao aprendizado do instrumento, quanto esse compartilhar história enriquece tanto a gente, né, como quem está assistindo aqui e acaba motivando, né? A gente sai desse momento querendo, quero ir para o piano,
quero ler o livro, quero escutar as músicas. Eu acredito que, assim como eu, todo mundo que está por aqui tem esse mesmo desejo. Então, mais uma vez, muito Que obrigada, bom. professor. Muito obrigada a todos que passaram pela live, que estiveram aqui com a gente durante essa live. E a gente se vê no mês que vem com um novo pianista. Obrigada, boa noite a todos e até já. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.